Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Peço a você encarecidamente que se inscreva nesse canal, que sempre traz coisas boas e sérias para você. Hoje vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Então, esse vídeo eu vou fazer falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E o próximo vídeo será sobre os atributos comunicáveis de Deus, tá bom? Então, primeiro quero dizer que os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que pertencem somente a Deus. Ou seja, ele não transmite esses atributos para outra pessoa. Só ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possui esses atributos. E os atributos comunicáveis de Deus, que vão ser falados no próximo vídeo, esses atributos Deus pode comunicar às pessoas, transmitir aos seres humanos, tá bom? Então, quem é Deus? Langston, um teólogo bastante famoso, ele conceituou Deus da seguinte forma: Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então, esse é Deus. Muitas vezes as pessoas fazem conceitos intermináveis sobre Deus, mas esse aí é um dos conceitos muito bons que é resumido e diz tudo a respeito da pessoa de Deus. Vamos agora ao primeiro atributo incomunicável de Deus. Primeiro atributo incomunicável de Deus é a aceidade ou autoexistência de Deus, certo? Antes que nascessem os montes ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, tu, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é o que o salmista reconhece no Salmo 90, verso 2. Ele diz: antes que nascessem os montes, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, esse é o conceito de Deus. Ele é a sua aceidade, a sua autoexistência. Ele não precisou de alguém que o fizesse existir, mas, pelo contrário, ele é autoexistente. Esse é o atributo de aceidade de Deus, ou a sua autoexistência. Deus não depende de ninguém, não dependeu de ninguém para começar a existir. Tá bom? Vamos ao segundo atributo incomunicável de Deus: eternidade. Em Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vejam que ainda Gênesis 21:33, Salmo 90, versos 1 a 2, que aí você vai ver e confirmar na Bíblia a eternidade de Deus. A qualidade de ser eterno é aquele que sempre existiu, né? Conforme a gente já falou na tela anterior. Então Deus é eterno, não tem princípio nem fim, ele autoexistiu, como já foi dito, e ele sempre existiu, é eterno. Para ele não tem limitação do tempo cronológico. Então vamos nós. Terceiro atributo de Deus, a unidade. Coloquei um triângulozinho, né? Deus no meio e nas laterais apenas para exemplificar Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são são indivisíveis, porém são pessoas distintas, pessoas diferentes. Há quem cria que não é assim, mas nós que cremos na Trindade, assim professamos. Em 1 João 5,7 diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então você pode ver aí a Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Efésios 4:6, 1 Coríntios 8:6 e também 1 Timóteo 2:5. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento, né, de Deus. Deus é triuno, né, mas é uma triunidade. Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, em essência, são um.
E até o próprio Jesus Cristo desejou que nós também fôssemos um, né? Na unidade, na essência, como Deus e Ele são um. Então, é interessante vermos esses detalhes. Vamos ao quarto atributo de Deus. Quarto atributo de Deus, a imutabilidade. Lá em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu gosto muito de falar sobre esse atributo. Deus não muda, não tem sombra de variação. Aquilo que ele diz, está dito, e aquilo que ele decretou, está decretado, e ele não muda, até mesmo porque, por ser imutável e eterno, enquanto existir humanidade, ele é o mesmo. Depois que deixar de existir humanidade na Terra, ele é o mesmo. Quando todos nós formos para a glória e também desfrutarmos da vida eterna, ele continua o mesmo. Deus não muda, não tem sombra de variação. É até bom entender isso, Deus, com relação à sua essência, com relação aos seus atributos, ele não muda. Muitas pessoas, eu já vi até pregadores confundirem isso, e eles querem dizer o seguinte, eu já vi algumas pessoas querendo dizer nesse sentido, que o mesmo culto que se realizava na época dos apóstolos tem que ser o mesmo modelo, o mesmo estilo que se realiza hoje. Não é isso que quer dizer a imutabilidade de Deus. Nós, os seres humanos, mudamos, a cultura da humanidade muda, certo? Então, a gente tem que conservar, sim, as doutrinas. Por isso que um dos meus vídeos eu falo sobre as 10 doutrinas principais da Bíblia. Então, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos não deve mudar, não deve mudar, né? Mas a nossa forma de cultuar, a nossa forma de nos comportarmos, é claro que com o tempo muda, certo? O cristão muda. Ele não é como Deus que não tem sombra de variação. Deus é diferente. Deus não tem sombra de variação. Mas nós mudamos, sim. Até mesmo porque o conhecimento vai mudando, até mesmo o conhecimento teológico. Nós mudamos de opinião. Então, não vá confundir essas coisas, querendo que o ser humano seja como Deus, né, que não muda nem tem sombra de variação, certo? Nós não devemos mudar em relação ao respeito, à adoração a Deus, devemos adorar sempre, mas até a forma de adoração muda de país para país, de cultura para cultura, e isso não significa que é um pecado e não significa que está transgredindo alguma lei de Deus, tá bom? Então nunca confunda isso. Deus é imutável. Esse é o quarto atributo de Deus e ele é incomunicável ao homem. Não adianta pensar que o homem recebe esse atributo de imutabilidade que não recebe, tá bom? Então vamos nós. Quinto atributo é a infinitude. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação, ou seja, o tempo, o espaço, nada disso podem limitá-lo. Você pode confirmar isso em 1 Reis 8:27, Atos 17:24, até o 28, e tem muitos outros versículos, eu citei apenas os principais. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus, certo? Nós somos finitos, viu? Esse atributo Deus não comunica ao homem, nós somos finitos. Chega um tempo que a gente termina essa existência aqui na Terra e pode até continuar existindo lá nos céus, mas aqui termina. Então vamos em frente. Sexto atributo, onipresença de Deus. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço ou pelo tempo, pelo espaço principalmente, né? Sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser e em todo o tempo também. Então ele não se limita a nada. Salmo 139 ilustra muito bem isso. Sétimo atributo de Deus,
Atributo incomunicável, é claro. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. Isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos, conforme 2 Coríntios 6:18, Apocalipse 1:8 e muitos outros textos que eu não estou citando aqui. Então, se você quiser saber mais o que é a onipotência de Deus ou qualquer um desses atributos, pode entrar em contato ou dar sua opinião aí no canal, tá bom? Então, vamos em frente para o 8º atributo de Deus, tá bom? O 8º atributo de Deus. O 8º atributo de Deus, que é incomunicável, ele não comunica a gente, é onisciência. Significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Salmo 139 ilustra muito bem isso, também 147, verso 4, também ilustra muito bem isto. E outros textos ainda da Bíblia. 9º e último atributo incomunicável de Deus. Soberania. Significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano, supremo sobre tudo e sobre todos. Ele é quem governa o universo, o conduz, governa a história, segundo os seus propósitos eternos. Também é importante saber que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, muitas pessoas, existem alguns teólogos aí que confundem essa soberania de Deus e faz com que anule a responsabilidade humana. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, certo? E nem a responsabilidade humana descaracteriza as ações soberanas de Deus. Você pode ver isso em Filipenses 2:12-13 e tantos outros textos da Bíblia. Então, estão aí os atributos incomunicáveis de Deus. Ele não transmite esses atributos para outra pessoa de forma alguma, fica só entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se esqueça, não perca o próximo vídeo, que vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus pode comunicar ao homem, transmitir ao homem e fazer com que o homem possa também exercer tais atributos, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se. Este canal tem muito ensinamento bom para todos nós. Deus abençoe, até a próxima.